Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Vamos dar continuidade na exposição aqui desse estudo, né? Irmãos, nas últimas exposições do livro de Atos, nós vimos como que a igreja, ela se preparou para o cumprimento da promessa. Não foi isso? Estavam ali unânimes em oração, em Jerusalém, como o Senhor tinha ordenado, e eles estavam ali, orando, se preparando, organizando a igreja, escolheram ali um novo apóstolo para substituir Judas. E toda essa preparação, irmãos, ela fazia parte do plano do Senhor. De como o Senhor, ele cumpriria a promessa de levar o reino, levar a salvação, o governo messiânico para além de Israel, para todas as nações. E esse plano, irmãos, ele não é algo novo, não era algo novo no coração de Deus, não. Esse plano já está desde cedo nas Escrituras. Quando Deus, por exemplo, falou com Abraão, o que Deus disse a Abraão? Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então esse desejo de alcançar todas as nações, não nasceu ali no dia de Atos, não, isso aí já era a vontade do Senhor muito antes disso. Essa promessa que Deus fez a Abraão, a partir de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, ela surgiu em uma narrativa bíblica logo após um episódio, irmão, de separação, onde o Senhor, ele dispersou todos os povos lá em Babel. Que episódio foi esse? A palavra nos ensina que o homem, movido por orgulho, por arrogância, ele criou um projeto para se exaltar. Que projeto era esse? Eles começaram a construir uma torre. E qual que era o objetivo deles? Chegar até Deus. Olha, tamanha era a arrogância do ser humano. Eles acreditavam que eles podiam fazer isso, construir uma torre e chegar até Deus, a famosa Torre de Babel, né? E eles começaram a construir. E como que o Senhor respondeu isso? Com línguas. A palavra diz que o Senhor confundiu aquelas pessoas com línguas. Até ali era tudo um único idioma. Ali o Senhor, para impedir aquele projeto, para quebrar o coração, o orgulho do homem, ele enviou línguas, ninguém mais se entendeu nada. Um falava uma língua, o outro falava outra. E ali houve a dispersação, né, daquele povo. Só que existe algo curioso, irmãos, nisso. Antes disso, Deus fez uma promessa a Abraão, certo? Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Depois acontece esse episódio, onde era uma só língua, um só povo. Aí estava todo mundo ali construindo aquela torre. Aí Deus faz aquela confusão de línguas. Há ali uma divisão das nações. Como que essa promessa ia se cumprir? Se a partir daquele momento houve essa divisão de povos e de nações, é aqui que entra o que aconteceu em Atos. Irmãos, o que aconteceu lá em Babel e o que aconteceu em Atos, no dia de Pentecostes, está intimamente ligado. Existe aqui uma ligação. Por quê? Lá em Babel, as línguas que Deus enviou causaram divisão. Dividiu nações, dividiu povos. Mas em Atos, as línguas causaram o quê? União. O Senhor usou o mesmo método para dois propósitos diferentes. Em Babel, enviou línguas para dividir as pessoas. Em Atos, ele enviou as línguas para unificar as pessoas, mostrando que a promessa que ele tinha feito lá, de alcançar outras nações, outros povos, não tinha sido esquecida, não tinha morrido. O que aconteceu no dia de Pentecostes foi o início do cumprimento dessa promessa. Então, esses dois eventos estão ligados. Atos, Pentecostes e Babel. Em um, as línguas foram usadas para dividir, por conta do orgulho do homem.
Em outro, as línguas foram usadas para unir. Existia um povo ali humilde, simples, orando. E o Senhor fez isso acontecer. Amém? Vamos fazer a leitura aqui da exposição de hoje. Vamos falar sobre o dom de línguas, né? Essas línguas que essas pessoas falaram no dia de Pentecostes. Queridos, a exposição ela vai ser do versículo 5 até o 13. Mas eu quero fazer com vocês a leitura a partir do versículo 1, para que a nossa leitura fique contextualizada, tá bom? Mas do 1 ao 4 nós já explicamos na semana passada. É só para contextualizar o que vamos ler. A vinda do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos estes que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeu como prosélitos, cretenses, árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: O que será isso? O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: Estão bêbados. Vamos fazer uma oração? Pai, obrigado por estarmos aqui nessa manhã, reunidos como corpo, como igreja, para exaltar e engrandecer o Teu nome. Pai, pedimos que o Senhor fale conosco nesse momento, que a Tua palavra ministrada nessa manhã venha convencer quem precisa ser convencido, fortalecer quem precisa ser fortalecido, edificar a Tua igreja. Abra nosso coração, nosso entendimento, para que possamos ler e entender o que o Senhor quer nos revelar por meio das Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, do versículo 1 ao 4, nós lemos na semana passada, certo? Vimos que os 120 estavam ali reunidos no cenáculo. A palavra diz que todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Então, se você não assistiu não estava aqui domingo, não viu essa pregação do 1 ao 4, está lá no canal do YouTube, é só você assistir, tá? Hoje nós vamos fazer a meditação do 5 em diante. Ele diz assim: estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Queridos, aqui ainda era o exato momento que os discípulos, aquelas pessoas, estavam tomadas do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Agora veja o que Lucas está dizendo aqui, que naquele momento havia ali em Jerusalém judeus, peregrinos, pessoas de todo canto, de todo lugar. Versículo 5: estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, ali tinha gente de todo lugar. O que esse versículo aqui nos mostra? O que estava acontecendo naquele momento, irmãos, não era um evento fechado, privado. Não.
ali tinha uma multidão de todas as nações, todas as culturas, povos de todas as línguas. Não era algo restrito só para um grupo de pessoas. Não, tinha gente de todo canto. Versículo 6. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja, os 120 estavam ali reunidos, unânimes, em oração, ali em tempo de consagração, como nós falamos em nossos dias. A palavra diz que veio um som como de um vento, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar na língua dos anjos. Amém? Ai, ai, ai. Eu vi uns amém aí. Vamos ler de novo? Versículo 6. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Queridos, quando aquela multidão que ali estava, de todo lugar que existia, eles ouviram aqueles 120 falando coisas que eram coisas referentes à grandeza de Deus, a palavra diz que eles ficaram perplexos, eles ficaram admirados. Mas por que eles ficaram admirados? Porque eles ouviram aqueles 120 falando nas línguas daquelas multidões que ali estavam. Ou seja, as línguas que aqueles 120 começaram a falar, quando eles foram possuídos pelo Espírito Santo, não era a língua de anjos como as pessoas falam. Era o idioma daqueles povos que ali estavam. Que povos que eram? Lá no versículo 10, da Frígia, da Panfilha, do Egito, enfim. Então, eles estavam ali naquela festa, a coisa acontecendo, daqui a pouco eles começam a ver 120 pessoas falando na língua deles. Mas o que tem de mais nisso? O que tem de mais nisso? Estavam falando a língua deles. Versículo 7, ele diz assim, estavam atônitos, aqui referente à multidão, estavam atônitos e se admiravam dizendo, não são galileus todos estes que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Então veja, irmãos, eles ficaram admirados. Mas qual foi o motivo dessa admiração? Aqueles 120, eles eram galileus. Galileu falava aramaico. E alguns daqueles 120 eram iletrados, eram pessoas que não tinham instrução para falar outro idioma. Não tinha, eram pessoas simples, pescadores. Pedro, João, Mateus, mulheres, Maria, enfim, eram pessoas simples, galileus. Então, por isso que eles ficaram impressionados. Olha o que eles falaram, vejam, não são galileus todos estes que estão falando? O que isso nos mostra, irmãos? Que aquele acontecimento era divino. Só Deus podia fazer pessoas simples, muitos ali iletrados, pessoas que não tinham, às vezes, nenhum tipo de instrução, falar em outras línguas. É como eu chegar aqui para você e falar inglês. Eu não sei falar inglês. Eu falo até o meu idioma errado. É como se eu chegasse aqui e começasse a falar inglês. Foi o que aconteceu naquele dia. Aquelas 120 pessoas começaram a falar outros idiomas, de outros povos. Amém? E quem eram esses povos? Nós vimos aqui no versículo 9. Somos pardos, medos,
elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto Jerusalém, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua. Então veja, eram povos de toda a parte do mundo, mas eles ouviram 120 pessoas falando no idioma deles. Ou seja, irmãos, o sinal da descida do Espírito Santo, o sinal que aquelas pessoas realmente estavam cheias do Espírito, foi eles falarem em línguas, certo? Mas essas línguas não era um sotaque espiritual, não era algo incompreensível. Não, definitivamente não. Foi uma comunicação local. Aquelas multidões ouviu aquelas pessoas falar a grandeza de Deus na língua deles. Cada um ouviu na sua própria língua. Amém, irmãos? Então essas foram as línguas faladas no dia de Pentecostes. Não foram línguas de anjos, irmãos. Foram idiomas de outras nações que o Senhor os capacitou para fazer aquilo. Abrindo um parênteses aqui, e todas as outras referências de línguas que você vê na Bíblia, porque vai acontecer outros episódios que as pessoas vão falar em outras línguas. Queridos, de Gênesis a Apocalipse, não existe base para você dizer que as línguas que as pessoas falavam era a língua de anjos. Não existe, irmãos. Você não vai ver ninguém, pelo contrário, quando os anjos apareciam para se comunicar com o homem, eles falavam na língua que aquela pessoa falava. Então, quando você lê sobre línguas estranhas na Bíblia, todo o contexto bíblico de línguas nos mostra que essas línguas são idiomáticas. Idiomáticas. Amém? Só para abrir esse parênteses aqui com vocês. Agora, voltando para a questão do que aconteceu lá em Babel. Veja, lá as línguas foram usadas para interromper um projeto humano. O homem, ele, movido pelo orgulho, pela vaidade, quis chegar até Deus. Então Deus enviou línguas, confundiu todo mundo, acabou com aquilo lá. Então lá as línguas foram enviadas para impedir um projeto humano. Em Atos, as línguas foram enviadas para cumprir um propósito divino. Em Babel houve separação. Em Atos houve união. Ele unificou a igreja. E ele fez isso capacitando homens, mulheres simples a falar outro idioma. Amém, irmãos? Em Babel, separação. Em Atos, reconciliação. O que Deus fez em Babel foi juízo. Foi juízo. Vocês querem? Então, peraí. Imaginando Deus, né? Vocês querem chegar aqui em cima? Então, peraí. Um fala isso, um fala outra língua, outro fala a língua. Me dá um martelo aí. Aí o outro entende. Não estou entendendo nada. Você está falando enrolado? Eu quero martelo. Não, o quê? Imagina a confusão que não deve ter dado. Imagina a confusão que não deve ter dado. Então, o que Deus fez em Babel foi juízo, e o que Deus fez em Atos foi graça. Foi graça. Foi para cumprir um propósito divino. E esse evento, esse acontecimento, por meio desse acontecimento, o Evangelho, naquele momento, alcançou pessoas de outras nações. Quando aqueles 120 começaram a falar, eles ouviram as grandezas de Deus. Se aquilo não tivesse acontecido, eles não iam ouvir as grandezas de Deus. Mas as grandezas de Deus tinham que chegar até os confins da terra. Como que Deus fez isso? Usando aquelas pessoas. Colocando a grandeza dele na boca de galileus, pessoas simples, para falarem. Glória a Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus, né? O que é impossível para Deus, irmãos? O que é impossível para Deus?
Deus faz uma pessoa iletrada falar outro idioma. Isso acontece nos nossos dias? Não sei, irmãos. Não sei. Eu tenho meu posicionamento referente a isso. Alguns acreditam que sim, alguns acreditam que não. Mas aqui Deus fez acontecer porque tinha esse propósito. Glória a Deus. Versículo 12. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então aconteceu isso, começaram a falar essas línguas, as pessoas ficaram admiradas. Versículo 12. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Olha só, cada um recebeu de uma forma, né? Veja, esses dois versículos nos trazem uma lição. Desde sempre, na história da igreja, a pregação do evangelho causa duas reações. Veja que alguns ficaram impressionados, atônitos. Meu Deus, o que é isso? Um tipo de reação. Outras pessoas zombavam. Eles aí estão bêbados. Ou seja, irmãos, esse sinal maravilhoso que Deus fez acontecer, ele foi interpretado segundo o pressuposto do coração de cada um. Uns creram, outros zombaram. É assim, a gente prega o evangelho, uns creem, outros não creem. Eu estava ontem com a Marcela assistindo um vídeo de um pregador de rua aqui de São Paulo. Eu, particularmente, não sou muito chegado em pregadores de rua. Por quê? Porque a grande maioria, eles ofendem as pessoas e não falam do evangelho. Ofendem com palavras desnecessárias. Mas eu estava vendo um ontem que ele falava do pecado mesmo. Ele não ficava falando assim, por exemplo, eu vi um pregador de rua, que ele é aqui de São Paulo também, que ele ficava assim, abandona a amante, abandona a cachaça, e não sei o que lá, usando palavras, abandona o homossexualismo, mas usando um outro tipo de palavra, eu não vou falar aqui porque não convém, mas eu vi ontem, e ele na Avenida Paulista falando do pecado mesmo, do pecado. O pecado gera morte, o pecado vai levar vocês para a condenação eterna, falando forte do pecado e tal, e aí, conforme ele ia pregando na avenida, alguns zombavam, alguns ridicularizavam. Tem uma mulher que jogou assim um copo de cachaça na cara dele, o pessoal estava vindo de uma festa, jogou na cara dele. Outros passavam, é isso aí, glória a Deus e tal. É isso aqui que a gente está falando. O evangelho, para alguns, causa esse tipo de reação. Sempre foi assim. Veja lá no Pentecostes. Uns creram, meu Deus, o que é isso? Que maravilha é essa? Outros, estão bêbados. O que isso me faz lembrar, irmãos? Que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 18. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os salvos, ela é o poder de Deus. Qual reação a pregação do evangelho causa em nossos corações? Qual reação? De quebrantamento, de arrependimento? Ou de orgulho? Não é bem assim, não é desse jeito. Porque tem pessoas que, quando ela ouve a pregação do evangelho, às vezes ela fala assim, mas não é bem assim, não é desse jeito também. Não seria bem assim se a mensagem não tivesse sido inspirada onde? Das Escrituras. Veja bem, irmãos, o problema não é as pessoas pensarem diferente. O problema é quando esse pensar diferente não está alinhado com o quê? Com a Bíblia. Por exemplo, eu explanei aqui a pregação para você, não explanei? E de repente você pode pensar diferente a algo que eu preguei aqui. E está tudo bem. Agora, o teu pensar diferente está de acordo com a palavra de Deus? Porque o que nós explanamos é o evangelho, é a palavra de Deus. E aí é como eu costumo dizer, o que você acha, o que eu acho, o que você pensa, o que eu penso,
é irrelevante, se não estiver de acordo com a palavra de Deus. Às vezes eu coloco as caixinhas de perguntas assim no Instagram, aí tem gente que fala assim, o que você acha disso? O que você acha disso? Eu falo, o que eu acho é irrelevante. Se o que eu acho não estiver de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então o Evangelho causa essas reações. Quando aquelas 120 pessoas começaram a ver aquilo, uns creram, ficaram maravilhados, outros, eles estão bêbados, outros zombaram. Mas ali foi uma grande maravilha da parte de Deus. Amém? Ali Deus usou aquele movimento para unificar a igreja, para que o Evangelho chegasse até aquelas nações que ali estavam. Glória a Deus, irmãos. Como que nós aplicamos esse acontecimento em nossa vida? Algo que aconteceu, há tanto tempo atrás. Veja que o Senhor, Ele não capacitou pessoas que estavam vivendo na carnalidade. Não. Aquelas pessoas que o Senhor capacitou para falar em outras línguas, como que elas estavam vivendo? Unânimes, em oração, em consagração, podemos assim dizer. O Senhor não capacitou pessoas que estavam vivendo vidas erradas, vidas promíscuas, não. O Senhor tinha algo para fazer, e Ele capacitou pessoas que não eram perfeitas, que eram pecadoras, mas estavam ali orando, se consagrando. E é isso que nós temos que cultivar, irmãos. Unanimidade, vida de oração, vida de consagração, para que Deus, por meio da sua graça, Ele possa nos usar para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como que Deus vai usar uma pessoa que está vivendo na carnalidade? Não. Vamos cultivar a vida de oração, a vida de santidade, para que o Senhor tenha liberdade em nos usar. Amém? Nos usar para pregar o seu santo Evangelho. Quem capacita é o Senhor. Quem capacita é o Senhor. Veja que aquelas 120 pessoas eram galileus, pessoas simples, que falavam só o seu próprio idioma. Mas o que o Senhor fez? O Senhor capacitou eles para falar outros idiomas. Aquelas 120 pessoas não tinham nada para se gloriar. Olha, eu estou falando em outro idioma. Não. Aquilo não partiu de estudo deles. Hoje tem pessoas que falam outros idiomas, não tem? Falam inglês, mas por que elas falam outros idiomas? Porque estudaram, porque se capacitaram. Então, elas podem dizer, eu falo inglês porque eu estudei para falar inglês. Elas podem se orgulhar e dizer, eu paguei a escola, eu paguei a faculdade, eu falo inglês porque eu me esforcei para isso. Aqui, esses 120 não tinham mérito algum. O Senhor que os capacitou para aquilo. Nós não podemos nos apoiar, irmãos, na nossa própria intelectualidade, na nossa expertise. Não. Nunca, jamais. Nós temos que depender do agir de Deus. Entender que é o Senhor que capacita, que é o Senhor que opera através de nós. Amém? Eu nunca posso chegar aqui e falar assim, eu sei pregar, eu sei fazer. Quando uma pessoa fala assim, e às vezes fala, alguns irmãos já comentaram, olha pastor, o culto foi uma bênção. No meu coração eu falo assim comigo, glória a Deus. Às vezes quando eu falo, nossa pastor, que palavra, essa palavra falou comigo. E eu falo assim, glória a Deus. Glória a Deus. Eu não fico ali, não, poxa, foi o esboço que eu preparei. Não, fui eu que preparei esse esboço, fui eu que criei isso aqui, de forma alguma. Glória a Deus. É Deus que capacita, né, irmãos? Quando você fala de Cristo para alguém, e aquela pessoa crê naquilo que você está falando, e ela se arrepende e se converte, não foi porque você falou de uma forma convincente que fez ela entender. Não. Foi porque Cristo abriu o coração dela. Amém? Lembra quando Deus chamou Moisés? Moisés disse, Senhor,
Sou pesado de fala, vai que é você mesmo. Eu vou te usar. Teu irmão Arão fala por você. Então, Deus sempre agiu assim. Sempre capacitou. Chamou e capacitou. Dificilmente nós vemos pessoas nas Escrituras que foram chamadas que tinham uma intelectualidade assim. Dificilmente. Paulo não era um desses, né? Você sabe que Paulo, ele era uma pessoa intelectualmente falando muito preparada. Paulo era muito entendido de religiões e tudo mais. Então, intelectualmente falando, ele era muito bom. Mas e os milagres que realizava? E as curas? E a ressurreição que ele realizou do menino que caiu da janela? Foi por causa da intelectualidade dele? Não. A palavra diz que Deus, pelas mãos de Paulo, operava milagres extraordinários. Amém, irmãos? Então, de repente, a intelectualidade dele o ajudava na hora de falar. E a gente fica impressionado com as coisas que ele falava. Mas os milagres foi o Senhor que operava por meio dele. Glória a Deus. Então é Deus que capacita. Irmãos, quando você for orar, peça a Deus que te capacite. Senhor, me capacita para pregar o teu evangelho, para levar a tua mensagem. Senhor, eu quero falar de Jesus para aquela pessoa lá. Me capacita. Eu vou abrir a minha boca, que o Senhor fale através de mim. Amém, irmãos? E o último ponto aqui que eu quero abordar com a igreja é que nós devemos discernir manifestações. Muitas pessoas têm se deixado levar por sinais, por manifestações que nada tem a ver com as Escrituras. Nada tem a ver com as Escrituras. Irmãos, se o sinal, se a manifestação que está acontecendo não gera conversão, arrependimento, salvação, ela não advém do poder de Deus. E vamos e convenhamos, quanta coisa esquisita a gente vê acontecendo por aí hoje. Não é verdade? Essa semana eu vi na internet a mulher andando que nem um cachorro. Desculpa eu falar assim, irmãos. Andando de quatro igual um cachorro, rugindo e dizendo que era um ato profético. Por favor, irmãos, me perdoem se alguém aqui crê nessas coisas. Eu não creio nisso, não. Nós temos que discernir as manifestações e ver o que está de acordo com as Escrituras, irmãos. Por favor, nós temos que ser crentes maduros. Amém? Ensinamentos, manifestações, sinais e maravilhas. Olha, deixa eu ver na palavra de Deus se isso aqui está de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver, que seja ignorado. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, para orarmos e agradecermos a Deus por essa palavra. O Senhor, Ele chamou e capacitou a igreja para dar continuidade no avanço do reino. E o Senhor quer continuar usando a sua igreja, irmãos, para que a salvação alcance outros. O Senhor quer nos usar. O Senhor quer nos usar para que o reino alcance outras pessoas. Nós temos atendido a esse chamado. Nós temos pregado o Evangelho não só com palavras, mas com a nossa vida. Quando quando aquela multidão olhou para os 120, eles viram o poder de Deus ali naqueles 120. Irmãos, quando as pessoas olham para nós, as pessoas veem Cristo em nós. Quando o seu vizinho olha para você, ele vê Cristo em você. Ou ele vê uma pessoa encrenqueiro, arrogante. O prédio que eu morei, os meus vizinhos que moram ali praticamente porta com porta, quando eles me viram ali, nesse tempo que eu morei ali, eles viram Cristo em mim, os meus vizinhos? Ou viram um vizinho chato, um vizinho gritando, brigando com a esposa, quebrando tudo em casa? As pessoas têm que olhar para mim e ver Cristo em mim.
Queridos, eu prefiro que o Senhor me mate e me leve do que eu ser uma pedra de tropeço nesse mundo para alguém. O seu filho vê Cristo em você. O seu marido, a sua esposa vê Cristo em você. Eu vejo Cristo em vocês. Eu vejo Cristo em todos vocês. Mas quanto tempo eu convivo com você? 2 horas por semana. 1 hora no domingo e 1 hora na quarta. Eu vejo Cristo em você, enquanto nós estamos aqui juntos. Mas eu não estou no teu quarto. Eu não estou na tua casa. Eu não estou no teu trabalho. Eu não estou na tua... Eu não estou. De repente, enquanto eu estou aqui pregando, você vê Cristo em mim. Mas você não está lá no meu quarto, na minha casa. Você não está comigo, você não sabe. Então, para saber se somos verdadeiros cristãos, se estamos glorificando a Deus de verdade, a melhor forma de saber isso, sabe como é? É conversando com o marido, com a esposa. O marido, a esposa e os filhos é os que podem dizer se você verdadeiramente é um cristão ou você não é um cristão. Glória a Deus, igreja. Isso é para todos nós. Amém? Os profetas, eles profetizaram o reino. João anunciou o reino. Jesus estabeleceu o reino. Os apóstolos deram continuidade no reino. Até que chegou aonde? Até que chegou em nós. E o que o Senhor espera agora de nós? Que esse reino continue avançando por meio de nós. O reino tem que continuar, irmãos. Não pode parar em você. Não pode. A graça te alcançou, não pode parar em você. Você lembra o que aconteceu quando Cristo chamou Mateus? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Abriu as portas da casa e levou lá publicanos, pecadores para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, aquela salvação que o alcançou não parou nele. O reino não pode parar em nós, ele tem que continuar através de nós. Isso se esse reino realmente alcançou os nossos corações. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor nos capacite. Amém? Você pode não ter estudo, formação, você pode ser uma pessoa iletrada, mas se você é uma pessoa piedosa, que vive em santidade ao Senhor, então o Senhor vai te usar para pregar o Evangelho. E às vezes sem usar uma palavra, só com a sua vida, só com o seu comportamento. Só com o seu comportamento. Alguém já falou assim para você? Você é evangélico? Alguém já falou isso para você? Pessoas que nem te conheciam? E aí você é evangélico? Já aconteceu com você? Quem já aconteceu? Comigo já aconteceu isso. Eu trabalhei muito tempo de Uber, muito tempo mesmo. E conversando com a pessoa no carro, às vezes a pessoa fala, você é evangélico? Por que as pessoas perguntam isso? Porque elas percebem algo. Você é evangélico? Eu falo, eu sou cristão. Porque os evangélicos têm um jeito diferente. Não é assim que falam? Mas será que esse jeito diferente também é visto em casa? Está entendendo onde é que está culminando a nossa mensagem? Será que esse jeito diferente também é visto na minha casa? Vamos exalar o perfume de Cristo. Amém, irmãos? É isso que o Senhor ministra aos nossos corações hoje. Vamos exalar o perfume de Cristo em todo lugar que nós formos. Glória a Deus. Amado Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, por essa ministração nessa manhã. Pai Santo, que possamos ser as Tuas testemunhas em todo lugar em que nós formos. Que o Senhor seja glorificado em nós e que o reino possa avançar por meio de nós, por meio da nossa vida, por meio do nosso bom testemunho. Que nós possamos pregar o Teu Santo Evangelho, não só com palavras, mas também com a nossa vida. Usa-nos
capacita-nos para pregar a tua mensagem a todos, mas principalmente para os da nossa casa. Em nome de Jesus. Amém.